Abençoa cada pessoa neste auditório, dentro deste templo, desde a menor criança até a pessoa de mais idade entre nós, que todos sejam acolhidos, protegidos e guardados pelo Senhor. Nós pedimos que neste momento o Senhor esteja conosco, em nome de Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar. Se houver ainda crianças aqui dentro, já podem ir também para o momento em que elas terão culto infantil. Vamos ler a palavra do Senhor e meditar durante alguns minutos em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Peço que você esteja com a sua Bíblia aberta nesse texto. Hebreus, capítulo 2, vamos ler do versículo de número 5 até o versículo 9. Hebreus 2, de 5 a 9. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Amém. O autor aos Hebreus, ele está falando a respeito da grande salvação que fora nos concedida em Cristo Jesus. Os versículos 1 a 4, ele está nos falando a respeito da necessidade de nós nos apegarmos com firmeza a essa verdade, ou às verdades ouvidas, e talvez a maior de todas elas está no versículo 3, quando diz que precisamos levar a sério a grande salvação conquistada por Deus, ou conquistada por Cristo, operada por Deus e doada a nós. Ele diz que essa salvação realizada por Deus foi uma salvação que depois foi confirmada por todos aqueles que a ouviram e anunciaram essa salvação, vindo, portanto, pelos apóstolos, passando pelos primeiros cristãos, pelos pais da igreja, chegando até nós, chegando até esse momento. Aqueles que ouviram sobre essa salvação, a comunicaram, não permitiram que essa salvação parasse neles, mas a comunicação disso chega até nós. Um testemunho de uma grande salvação que foi, de acordo com o versículo de número 4, confirmada por meio de sinais, de prodígios, de milagres, e pela distribuição da obra do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, no meio da sua igreja e no meio do seu povo. A partir do versículo 5, o autor aos Hebreus vai nos falar a respeito da implicação, ou de uma implicação, referente a essa tão grande salvação que ele já estava falando desde o capítulo 1.
Ele encerra o capítulo 1 falando a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. Entra o capítulo 2 falando a respeito dessa tão grande salvação. E a partir do versículo 5 ele nos dá uma implicação, uma consequência, um resultado que diz respeito a essa tão grande salvação conquistada por Cristo Jesus a nós. Há uma doutrina bíblica que muitas vezes nós acabamos relegando a um plano inferior, porque, de fato, ela possui, embora muita importância, às vezes menos relevância do que doutrinas que nós enfatizamos e que são, de fato, muito importantes, como a cristologia, o estudo sobre Cristo, sobre a sua vida, a sua obra. Ou até mesmo a soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação. Mas a doutrina do homem, ou sobre o homem, ela também está presente nas Escrituras e está presente na Bíblia. Começamos o culto com a leitura do Salmo 8, e há uma pergunta no Salmo 8 importante: que é o homem? Que é o homem? E o Salmo 8 está presente aqui no texto que lemos. O autor aos Hebreus resgata o Salmo de número 8 e traz para dentro do texto e faz essa mesma pergunta: que é o homem? Que é o homem para que Deus se lembre dele? Irmãos, nós precisamos evitar alguns equívocos que escondem por detrás de si uma falácia destruidora e talvez destrutiva, em muitos aspectos, em muitos sentidos. Eu digo falácia porque, quando nós falamos a respeito disso, aparentemente isso parece sugerir muita piedade, mas por detrás esconde um perigo. Existe dentro daquilo que nós entendemos como uma teologia que de fato está presente nas Escrituras, o que nós denominamos de chamar de depravação total do ser humano. O que é a depravação total? A ideia de que o homem, ele se tornou mau o suficiente para não querer Deus. Depravação total não diz que o homem é alguém incapaz de fazer o bem, não. Mas diz que o homem se tornou incapaz o suficiente para não querer Deus. E toda a tendência natural desse ser humano é avessa a Deus. A depravação total significa que o homem é mau o suficiente para rejeitar a Deus, mas não é mau o suficiente o quanto poderia ser. Ele pode descer mais, ele pode chegar a lugares mais baixos. Por isso, eventualmente, a gente se surpreende com algumas notícias na TV e a gente diz assim, aonde isso vai parar? Todo mundo pensa, ou já pensou, ou já até expressou isso. Aonde nós vamos parar com tudo isso? Por quê? Porque, de fato, o ser humano carrega em si essa natureza decaída. Entretanto, quando nós falamos a respeito deste homem caído, desse ser humano afetado pelo pecado, pela queda, quando nós falamos a respeito dessa parte da doutrina que é bíblica, importante e que não pode ser esquecida, nós não estamos dizendo que ela nega o valor do ser humano. Não há negação na Bíblia sobre o valor que o ser humano possui. Pelo contrário, quando o ser humano é criado, Deus o cria e diz que ele é portador daquilo que nada mais na criação possuía. E esse era o grande diferencial. O Salmo 8 diz que ele foi coroado de glória e honra. Da mesma forma como Cristo na redenção foi coroado de glória e honra, leia o texto e você vai perceber isso novamente, o ser humano também foi coroado.
essa coroa da criação, recai sobre o ser humano, sobre o homem e a mulher. Porquanto eles são criados, carregando, sendo portadores da imagem e semelhança de Deus. Capacidades que são apenas atribuídas a Deus, que não foram doadas ao restante da criação, mas foram conferidas ao ser humano. Uma série de coisas que a gente poderia ficar listando aqui, que a criação toda não possui. Apesar de uma lua reluzente, de um sol cintilante, apesar de toda a beleza da criação, eles não carregam especificidades que recaem apenas sobre o homem e a mulher, sobre o ser humano. O valor do ser humano não pode ser negado. Pelo contrário, há na Bíblia uma força, uma contundência em dizer que o ser humano tem valor. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Deus prova o seu amor fazendo o quê? Dando o seu filho para morrer pelo ser humano, sendo o ser humano quem? Totalmente depravado. Se você quiser usar a palavra pecador, totalmente depravado, portador de uma natureza caída. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor, o valor que Ele dá ao ser humano, quando Ele doa o seu filho por esse ser humano caído. Deus não havia visto nada de bom após a queda, mas ainda assim, Ele confere o dom maior, que é o seu filho, para o resgate desse ser humano. Isso não é uma declaração inequívoca do valor que nós possuímos para Deus? A imagem de Deus no ser humano, ela não foi perdida. Há também um outro erro, que muitas vezes é comum. Nós falamos que somos a imagem e a semelhança de Deus, e diz assim, alguns podem pensar assim, bom, mas quando pecamos, isso se afastou de nós e nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Isso também não é verdade. É verdade que a imagem e a semelhança de Deus em nós, ela não está sendo refletida da maneira como deveria ser, da maneira como Deus planejou que fosse no início. O que Deus queria? Ele queria que o homem pudesse ser o seu representante fiel, o seu representante. Vamos lá. A Bíblia não diz que Jesus é a imagem exata do ser de Deus? Pois é. Quando Deus cria o ser humano, Ele gostaria, Ele desejava que o ser humano fosse alguém que resplandecesse toda a sua imagem. Ele nos dá a sua imagem exatamente para que as pessoas, eu pudesse olhar para você, você olhar para mim, e nós pudéssemos, ao mirarmos um ao outro, reconhecermos a presença de Deus. A presença de Deus. Isso só foi possível quando Jesus veio. Porque nós maculamos isso. O espelho ficou não plano mais. Havia uma curvatura nesse espelho, e essa curvatura impedia ou impede que nós olhemos um para o outro e enxerguemos claramente a imagem de Deus. Ou nós enxergamos um ser meio que Frankenstein, né? Sem muita... uma caricatura daquilo que Deus queria que fosse anunciado ao ser humano através da sua imagem em nós. Mas perdida nunca foi. Você pode pensar no pior ser humano que você conhece. E você pode até tentar argumentar comigo, e eu quero que você não creia em tudo mesmo, quero que você questione, mas o pior ser humano que você conhece carrega a imagem e a semelhança de Deus, em algum aspecto. E por mais que haja mácula, por mais que haja desvios, por mais que haja impureza nesse reflexo,
e que você não consiga enxergar com clareza, ainda assim, ali está a imagem e a semelhança de Deus. E o valor do ser humano está inerente a essa condição, está intrínseca a essa condição, a condição de simplesmente ser humano. Por isso nós deveríamos tratar o ser humano com um cuidado, porque Deus o trata com cuidado, porque é intrínseco o seu valor. Não há valor no ser humano porque ele é alguém que pratica bondade. Não, há valor no ser humano porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. E essa criação faz parte inerente, está presente. Não há como tirar, é o fato declarado, anunciado por Deus. Quando nós vamos estudando as Escrituras, nós podemos chegar à compreensão assim, de que humildade cristã, por exemplo, significa dizer que a gente se reveste assim, de uma capa sentimentalista, de uma pseudo-piedade, e a gente diz assim, eu não tenho valor nenhum. Isso sugere piedade, mas por detrás disso há um erro, por detrás disso há um equívoco. Por detrás disso há uma falácia, uma distorção bíblica. Falar da valorização que Deus dá ao ser humano também não é autoajuda, desde que a gente fundamente isso nas Escrituras. Falar a respeito de que o ser humano tem valor não é antropocentrismo, não é você centrar no ser humano, ou centralizar no ser humano. E não é isso que eu estou fazendo hoje, porque eu estou usando a Bíblia, porque é Deus quem diz isso através das Escrituras, de que o ser humano tem valor. Falar da valorização humana aos olhos de Deus não equivale a declarar que o ser humano é autossuficiente sem Deus. Não, nada disso. Tendo isso sido posto, eu queria que você olhasse para esse texto e que nós pudéssemos hoje estudar um pouquinho a respeito dessa implicação da grande salvação que Deus nos trouxe em Cristo Jesus. O versículo 5 diz assim: não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar, ele está falando de Davi, deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem na sua origem. Primeira ideia que eu queria trazer para você, baseado nesses versos que nós acabamos de ler. O autor aos Hebreus, ele está destacando que Deus estabeleceu um reino e que este reino não está sujeito aos anjos. Aí a pergunta que nós fazemos é: mas então para quem Deus sujeitou esse reino que ele está dizendo que há de vir? Ele está falando de algo que acontecerá. Ele está falando de alguma coisa por vir. Certo? Mas eu estou trazendo a ideia do homem na sua origem para a gente entender o que virá. Então ele diz: olha, não foi a anjos que Deus sujeitou. Então eu queria descobrir com você agora a quem Deus sujeitou. Se você perceber, os versos 6 a 8 são citações do Salmo 8. Você pode ir para o Salmo 8 novamente comigo? Salmo 8. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Que será que esse hábil escritor, porque o autor aos Hebreus é habilidoso demais na sua escrita, está tentando ou se esforçando por nos ensinar? Observe. Versículo
de número 4 e 5 ele cita. Nós já lemos, não é? Ele citou no texto. Os versículos de número 6 em diante são citações dos versículos 4 e 5 do Salmo 8. Aí o versículo 6, o que o versículo 4 e 5 do Salmo 8 está falando? A respeito de quem? A respeito do homem, ser humano, homem e mulher. Ele está dizendo, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? No entanto, eu vou ter que explicar isso aqui. O Salmo 8 que você tem aí, fala assim, na minha versão diz, menor do que Deus, não é? E Hebreus diz, menor do que os anjos, né? Só rapidamente, assim, sem descer aos detalhes disso, mas o autor aos Hebreus, ele faz uso dos textos do Antigo Testamento que foram traduzidos do hebraico para o grego, que é chamado de Septuaginta. É a Bíblia que o autor aos Hebreus usou. Então, nessa tradução do hebraico para o grego, a tradução não veio, e aí a gente teria de perder muito tempo aqui para explicar por quê, não veio como Deus, mas a tradução hebraica é de fato Deus. Mas o autor aos Hebreus usa a Septuaginta, que é uma outra tradução, que é uma tradução do hebraico para o grego, e nessa tradução está anjos. Por isso que lá está anjos e aqui Deus. Aí o versículo de número 6, falando a respeito do homem, diz assim, deste a quem? Deste-lhe a quem? Ele está falando a respeito do homem. A quem Deus deu domínio sobre as obras da mão de Deus? Deus deu domínio ao ser humano. Quando Ele cria todas as coisas, Ele cria por último. Se você prestar atenção no relato da criação, o ser humano ele é criado no 6º dia. Depois que Deus cria todas as coisas, Ele cria o ser humano, e a Bíblia diz que Ele dá domínio de toda a criação ao ser humano. E sob os teus pés tudo lhe puseste, para falar que o homem teria domínio e autoridade. Vá para Gênesis capítulo 1, hoje está parecendo estudo bíblico, mas tudo bem. Gênesis capítulo 1. É só essa parte que a gente vai fazer estudo bíblico. Gênesis capítulo 1, versículo 26. 26 diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos e multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Sujeitem a terra, tenham domínio. Tudo sujeitou aos seus pés. Sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então observe que quando Deus criou o homem na sua origem, Ele planejou que o homem fosse aquele que governaria tudo. O governo da criação estaria sob o poder do homem. Lá em Hebreus, o autor não está falando de Cristo. Não está, por enquanto. Ele não está falando que Deus, porque a nossa leitura imediata, quando lemos Hebreus capítulo 2, para a gente fugir de um aparente imbróglio, é dizer assim, bom, Deus está falando que, a Bíblia está dizendo que Deus conferiu esse governo do mundo por vir a Cristo. Só que aí o autor aos Hebreus entra logo em seguida com um texto que fala a respeito do homem, Salmo 8. Um texto que está citando Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, para dizer que o homem, na sua origem, quando foi criado por Deus, foi criado
como governador de todas as coisas. Então, as palavras que nós estamos lendo agora em Hebreus capítulo 2 são palavras que dizem respeito a Adão, não a Cristo. E Davi diz que Deus criou Adão para governar sobre a sua criação. E note a sequência. O versículo 1 de Hebreus 2 diz que nós não devemos nos desviar da verdade, porque nós podemos entrar pelo caminho da falácia. Então não nos desviemos da verdade. Depois no versículo 4 ele diz: não negligenciemos a grande salvação. E no versículo 5 ele vai dizer que a salvação é muito mais abrangente, porque implica em ter o mundo sujeito ao ser humano. Um dia, nós iremos governar o mundo completamente, pois a salvação implica na restauração de todas as coisas em Cristo. Mas observe, o autor aos Hebreus continua falando o seguinte, versículo de número 8 continua, né? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio, nada, a criação inteira, toda a criação. Versículo de número 8 ainda. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. A ele quem? Ao homem. Neste momento você não vê todas as coisas sujeitas ao homem. Se a primeira ideia que eu queria trazer para que você compreendesse era o homem na sua origem, agora eu quero que você pense comigo sobre o homem na sua queda. O escritor destaca agora um grande problema. Todas as coisas ainda não estão sob o governo do homem. O autor, e isso por argumento empírico, é só observar, é só se valer da experiência, ele percebe que o homem não está no comando das coisas. Pelo contrário, o homem é comandado. E aí, como é que este problema pode ser resolvido? Primeiro, o escritor nos diz que nós precisamos estar alertas e cuidadosos para não negligenciarmos essa salvação e a implicação que ela traz. Segundo, aqueles que não se desviarem das verdades da palavra revelada pelo Filho, um dia vão herdar o reino. Eles serão vitoriosos sobre o mundo natural e não mais serão vítimas de inundações, de furacões, de terremotos, de doença e principalmente o pior de todos os nossos inimigos, que é um inimigo chamado morte. Hoje, o homem, o ser humano, eu e você, somos um ser sujeito. Não no comando, nem no domínio, mas sob domínio. Sujeito a um comando. Nós tentamos nos enganar. O ser humano tenta se enganar o tempo inteiro, hoje. Declarando que nós somos mestres do nosso destino, que nós podemos fazer todas as coisas, temos a tecnologia nas nossas mãos, nós temos o poder de criar aviões que cruzam os oceanos, nós podemos nos comunicar à distância por uma rede que conecta ao mundo, chamada internet hoje. Nós criamos computadores, nós somos capazes de fazer transplantes inimagináveis há 10, 15, 20 anos atrás. E com tudo isso, nós queremos dizer assim, nós não somos sujeitos a nada.
Nós somos dominadores da criação e tudo está sujeito a nós. E isso é uma falha altamente equivocada. Isso é uma presunção. Tudo que o homem conseguiu conquistar com a sua arrogância foi a morte. Tudo. E a morte triunfa sobre tudo e sobre todos. A morte ridiculariza os nossos medicamentos. A morte ridiculariza nossas cirurgias, as dietas, as vitaminas, nossos programas de exercício. No final das contas, nós estamos sujeitos à morte. E a morte não está sujeita ao homem. Olha o que diz no capítulo de número 2. Nós não chegamos lá na leitura, mas o versículo 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, preste atenção no verso 15, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. O texto está dizendo que sem Cristo, todo ser humano, ele é um ser sujeito a uma escravidão, e no final das contas, essa escravidão é a escravidão da morte. É só uma questão de tempo, e o que você tem ou o que você é, será tirado de você, e o que você pensou que tinha domínio, será arrancado de você. O salmista diz que o homem tem um grande destino. O destino do homem era, ou é, não era, é o governo, é o domínio, é a sujeição de todas as coisas sob os seus pés. Mas a história do ser humano foi frustrada e as suas expectativas desfeitas quando o ser humano cai. A queda produz isso. E o autor aos Hebreus observa todo esse cenário e ele diz: Deus criou todas as coisas para que o ser humano reinasse sobre todas elas, fosse o seu governador, fosse aquele que tivesse domínio e governo. Entretanto, não vemos todas as coisas sujeitas ao ser humano. Ele diz: então Deus fracassou no seu projeto? Porque se ele havia criado todas as coisas e dito, homem agora tenha domínio sobre toda a criação agora está sob a tua agenda. Mas de repente a gente olha e vê que, na verdade, a nossa agenda está sob domínio de outro. Não é? A nossa agenda não está sob domínio de outro? Quem garante que amanhã vai sair para o trabalho? Levanta a mão. Diz: eu garanto. Levanta a mão. Ah, então a sua agenda não está sob seu domínio. Alguém está agendando para você, e você tem até medo de levantar a mão e dizer: vai, que essa presunção dá errado, né? Porque pela graça de Deus todos nós amanhã sairemos pelo trabalho, amém. Mas vai que... Ou seja, ele olha as Escrituras e diz: a Escritura declara que tudo está sujeito ao ser humano por direito de criação. Mas eu olho o cenário e empiricamente eu observo que não existe sujeição de todas as coisas. Nesse momento, não vemos todas as coisas sujeitas. Aí então nós entramos no versículo 9. Vemos, porém, aí Jesus entra na história. Até agora a nossa história é a história de um Deus que cria o ser humano à sua imagem e semelhança, de um homem que faz escolhas erradas e cai. Até agora a história é a história de um destino glorioso e de uma queda fatal. Até agora é a história de um projeto extraordinário de Deus, de que nós reinássemos sobre tudo, e de um fracasso absurdo do ser humano
em tentar governar a si mesmo e não conseguir governar nem a si mesmo, porque quando tentou, fracassou porque escolheu o pecado. Até agora a história tem apenas 2 capítulos, e o capítulo é um destino glorioso e um fracasso absurdo. Só que o autor aos Hebreus precisa resolver essa questão de uma vez por todas. Então ele chega no versículo 9 e diz assim: vemos, porém, aquele que, por um pouco, por muito pouco, por alguns miseráveis anos, diante de toda a eternidade, porque esse de quem ele falará a partir de agora é aquele que criou todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas, diz Colossenses capítulo 1, que estudamos aqui na terça-feira. Nele todas as coisas foram criadas e nele tudo subsiste. Todas as coisas convergem, todas as coisas se reúnem e voltam seus olhares para ele. Esse para quem ele agora também inicia um novo capítulo dessa história do ser humano. Aí o versículo 9 diz: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O homem na sua origem é dominador e governador de todas as coisas. O homem na sua queda é escravo da morte, do pecado e dos seus desejos e paixões. Mas essa história não para aí. A Bíblia nos ensina que o homem possui um capítulo chamado Na Sua Redenção em Cristo. O autor agora vê um fato extraordinário. Aquilo que não podia ver cumprido no homem, ele pode ver cumprido em Jesus. Em outras palavras, nós ainda estamos sujeitos à morte, a todos os tipos de fraqueza, mas Jesus superou todas as fraquezas do homem, até mesmo a morte, e foi coroado de glória diante do Pai. Ele está sentado em grande poder à direita de Deus, e todos os seus inimigos estão sujeitos a ele. Jesus experimentou a morte no lugar de todos nós e a venceu. Logo, por meio da salvação em Cristo, nós vencemos a morte. Mas o versículo 10 diz que Jesus não entra na glória sozinho. O versículo 10 diz que convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduza muitos filhos à glória. O desejo de Deus é que essa grande salvação que nos une a Jesus faça com que por meio dela nós possamos experimentar a concretização daquilo que o Salmo 8 profetiza. Jesus é o grande precursor da salvação. E é aqui que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Quando o apóstolo Paulo nos ensina uma doutrina que muitas vezes nos parece enigmática, porque até agora, enquanto eu estou falando sobre o homem na sua redenção em Cristo, eu falei sobre substituição. O que é substituição? É Cristo morrendo por mim. O que é substituição? É Cristo levando sobre si os nossos pecados. O que é substituição? Nada mais, nada menos do que Cristo assumindo o nosso lugar. Só que o apóstolo Paulo, ele introduz algumas ideias nos seus escritos, que às vezes nós ficamos assim meio que pairando pelo ar. Porque o apóstolo Paulo não nos fala a respeito apenas de Cristo morrendo por nós, mas ele fala de nós morrendo com Cristo. Ele não nos fala apenas de Cristo ressuscitando por nós, mas ele nos fala a respeito de nós sendo ressuscitados em Cristo. Ele não nos fala apenas sobre Cristo sendo sepultado por nós, mas ele nos fala sobre Cristo, ou ele nos fala sobre nós sendo sepultados com Cristo.
Uma coisa é o que Cristo fez por nós na cruz, pagando o preço pelo nosso resgate, substituição. Outra coisa é o que o apóstolo Paulo nos ensina nesses textos em que ele diz em Cristo e com Cristo, que é identificação. Uma coisa é o que Cristo fez por nós, outra coisa é quando nós nos identificamos com Cristo. O que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que Cristo é apenas não é a boa palavra, que Cristo é a primazia de entre os mortos, que Cristo é o primeiro de muitos, que Cristo é o paradigma, que Cristo é o referencial, que Cristo é o modelo, que Cristo é o padrão. Mas atrás desse padrão, Deus quis conduzir muitos filhos à glória. O que a identificação com Cristo nos ensina? É o que está lá em 1 João capítulo 3, verso 2, não precisa abrir, só ouça. Amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Ele está falando sobre o homem na sua redenção. Não é mais o homem na sua origem, porque o homem na sua origem é uma criação. Uma criação a quem Deus havia conferido domínio. Só que depois vem a queda. Quando é que o homem se torna um filho de Deus? Nascemos filhos de Deus? Segundo João capítulo 1, verso 12, não. João capítulo 1, verso 12 nos diz: a todos quanto receberam a Cristo, Deus deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora o autor João está nos ensinando o seguinte: amados, agora, nesse momento, você que está em Cristo é filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está dizendo, tem alguma coisa no porvir que está para além de uma filiação. Sim, que está para além. Ser filho de Deus já era o clímax. Aí Deus vem e diz assim, bom, se vocês achavam que esse era o ápice, que era o topo da colina, então se preparem para voar. E observem bem quem lhes prega isso. Se fosse um pregador do triunfalismo, você podia até... Mas eu nunca fui triunfalista aqui. Nunca preguei essa... Eu estou simplesmente mostrando, irmãos, aqui, que o ser humano é um projeto glorioso de Deus, com um destino eterno, fabuloso. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos já sabemos, que quando Ele se manifestar, o que vai acontecer? Quando Cristo se manifestar, nós seremos, que coisa maravilhosa. A Bíblia está nos dizendo assim, Jesus é a primazia, Ele é o primeiro, Ele é o início, mas Deus não planejou apenas que isso ficasse em Cristo. Nós haveremos de ser como Ele é, e nós haveremos de seguir nas suas pegadas, nós haveremos de nos identificar com Ele. Nós nos identificaremos com Ele. O primeiro Adão foi criado para reinar, mas não valorizou a promessa de Deus, negligenciou o relacionamento com Deus, morreu e transferiu este mal para toda a humanidade, e hoje nós estamos sujeitos. O segundo Adão, que é Jesus, segundo o ensino paulino, derrotou a morte, restabeleceu a esperança, nos conectou de novo com Deus, e agora nos está abrindo a possibilidade de enxergar um reino de paz e de segurança eterna, onde nós reinaremos com Ele, diz a Bíblia. Nós reinaremos com Ele.
Você está preparado para reinar? Porque é isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós estamos sendo preparados para o céu. E o céu é um lugar de gente que reinará com Cristo. Não sem Ele, mas reinaremos com Ele. Então, irmãos, para concluir a nossa reflexão e o nosso estudo dessa noite, algumas coisas importantes hoje, tá? Senão a gente desequilibra as coisas. Hoje, no atual estado que eu e você nos encontramos, você precisa, vou tentar ser bem didático, de primeiro, entender a grande honra de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando apenas da pessoa que entendeu a sua redenção em Cristo. Parêntese, aliás, parêntese. Guarde só a palavra honra. Eu já estou encerrando, tá? Guarde só a palavra honra por enquanto eu abro e fecho esse parêntese. Quando eu falo sobre redenção em Cristo, algumas pessoas pensam que redimido em Cristo é alguém que um dia levantou a mão para um apelo. Esqueça isso, de uma vez por todas, por favor. Esqueça isso. Alguém que levanta a mão no apelo não tem garantia de vida eterna. Tá? E o céu será um lugar de muitas surpresas. Muitos que levantaram a mão no apelo não estarão lá. Porque isso não significa absolutamente nada. Sabe o que significa? A revelação de Cristo em nós. Isso significa tudo. O Deus que revela-se em nós. O Deus que abre os nossos olhos para a eternidade e nos faz, a partir de então, passar a enxergar definitivamente todas as coisas como de fato são. Fecha parênteses. Honra. Grande honra. O homem foi criado e na criação Deus o coroou de glória e honra. Então não desmereça quem você é por direito de criação. Não desmereça quem o outro é por direito de criação. Valorize o ser humano pelo simples fato da sua condição de ser humano. Simples assim. Ah, mas fulano não presta, pastor. Boa notícia para todos nós. Uma nota de R$100 que acabou de sair do Banco Central. Vale quanto? Conhece aquele dinheiro de bêbado? Já ouviu falar em dinheiro de bêbado? Sabe aquele dinheiro amassado, sujo, riscado? Alguém aqui já riscou na nota? Não, ninguém fez isso, né? Da onde aparecem aquelas notas riscadas, então? Feito conta, lista de supermercado. O cara faz uma lista de supermercado na nota. Tá bom, uma nota de R$100 com lista de supermercado amassada, pisada, colada com durex. Vale quanto? Entendeu? Honra, grande honra. Junto com essa honra, equilibre isso com humildade. Porque o Salmo 8 diz: que é o homem? Porque se você começar a se comparar com a glória do céu, da eternidade, das galáxias, olha, gente, tudo bem, esse mistério do universo eu acho que a gente não vai resolver aqui por enquanto, tá? Mas eu sou daqueles que creem até em multiverso. Pode falar, pode falar.
Porque o meu Deus é tão grande que Ele cria mais do que um. Não me pergunte, eu só estou dizendo que para mim isso é muito abrangente, é muito vasto. E se a gente nos compararmos diante de toda a vastidão dessa grandeza, que é o homem? Quem é você? Quem sou eu? Tá, não precisamos então nos comparar ao universo. O que é o homem se comparado? Vamos usar a linguagem bíblica, né? Que fala do hipopótamo. Quando Deus está argumentando, não. Quando Deus está respondendo a Jó, Ele diz assim: e o poder do hipopótamo? Deve ser né? Você pode resistir a esse poder? O que é o homem colocado num combate, dentro de uma arena com um leão? O que é o homem? Gente, tem mortes tão bobas. Desculpa, nenhuma morte é boba, mas tem morte assim, no termo popular, tão bobas. Conheço uma pessoa que morreu, estava andando de bicicleta, todo distraído, bateu num carro parado e morreu. Que é o homem diante dessas histórias? Que é o homem? Que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem, o filho do homem, para que Deus do céu se lembre e o visite? O que é? Se existe muita honra pelo fato de termos sido criados por Deus, carregando a sua imagem e semelhança, de termos sido projetados por Deus, você e eu fomos planejados, projetados, a nossa mente, a maneira como raciocinamos, pensamos, embora maculado pelo pecado, uma vez restaurada, vai pensar como alguém que reina. Mas ao mesmo tempo, que é o homem? Se existe muita honra do lado de cima, da coroa da moeda, na cara dela deveria existir muita humildade. Honra e humildade. Talvez eu pudesse usar um autor apenas para ilustrar isso. Francis Schaeffer, ele escreveu um livro chamado A Morte da Razão. E nesse livro, ele usa uma expressão que eu nunca me esqueci, desde a primeira vez que li. Ele usa essa expressão em Morte da Razão, usa essa expressão em A Verdadeira Espiritualidade. Ele diz assim: o ser humano é um maravilhoso miserável. A sua condição hoje, para que você não manque na sua história, é entender que você é um maravilhoso miserável. Primeiro maravilhoso, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. E depois miserável, porque pelas escolhas que fez, se tornou escravo de si mesmo, do pecado e da morte. Vamos ficar de pé? E eu vejo Jesus validando isso em relação ao ser humano. Tantas vezes, irmãos, tantas vezes. Jesus validando o ser humano, tantas vezes. O homem é um leproso. E como é que Jesus valida esse homem leproso? Ele o toca para dizer: é leproso, mas carrega a imagem e a semelhança de Deus, e o cura. Tem uma mulher que está prestes a ser apedrejada. O que Jesus faz? A protege, a cerca, de alguma forma a blinda, para que ninguém a toque. Para dizer: nenhum ser humano pode ser tratado dessa maneira, nenhum, pelo simples fato de carregar a imagem e a semelhança de Deus.
Eu vejo Jesus tantas vezes e de tantas formas dizendo que ninguém trate o ser humano de um modo desprezível. Mas o pior de tudo é que existe um ser humano que trata de maneira desprezível. E aí é o mais difícil, porque Jesus pode blindar aquela mulher dos seus algozes ao redor. Mas é muito difícil blindar aquela mulher do seu algoz interior. Porque a gente às vezes se conscientiza que, de fato, eu não posso tratar de maneira desprezível o outro porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente não consegue se libertar do fato de que a gente se trata de maneira desprezível. Outro dia, eu fiz um exercício. Eu fui levado a fazer esse exercício e aquilo mexeu comigo, uma coisa tão simples, tão básica. Mas aquilo mexeu comigo de uma maneira tão forte. A pessoa que estava conduzindo esse exercício disse assim: defina amor. Eu falei: é comigo. Esse negócio de definir, conceituar, colocar no papel. Eu pensei assim: bom, amor é ação. Logo então vou colocar aqui verbos. Aí eu defini com uns 15 verbos. Defina amor. Defini. Em seguida ele perguntou: o quanto disso você pratica consigo mesmo? Ele estava tentando nos ensinar a respeito de amor próprio. Aí naquela hora eu disse: bom, eu acho que eu não sou suficiente para praticar tudo isso que eu conceituei, nem com outro, muito menos comigo. Você é um ser maravilhoso, embora miserável. Pode se amar, isso não é pecado. Pode se valorizar, isso não é pecado. Porque se isso for pecado, nós vamos ter de dizer que Deus pecou. E Deus não peca. Senhor Deus, nesta noite nós te agradecemos, porque apesar da nossa miséria conquistada por nós no jardim, nós te agradecemos pela maravilha resgatada por ti na cruz. Muito obrigado. Porque quando aquela cruz foi erguida, aquela cruz estava declarando que o Senhor dizia para cada um de nós: eu te amo, sendo você quem você é. Eu te amo, estando você uma nota nova ou uma nota suja, riscada, pisada e maltratada. Obrigado, Senhor, por termos esse grande amor revelado por nós, tanto na criação quanto na redenção. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos fez um qualquer, mas o Senhor nos fez com um nome, com um sobrenome, com uma identidade, com uma razão e um propósito. E isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Então, meu Senhor, dá-nos graça para entendermos isso e vivermos valorizando toda essa obra conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário. Em nome e por amor a Cristo.
Amém.